Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Nós hoje estamos atravessando um momento diferente, um momento complicado, um momento nada parecido com qualquer coisa que nós já tenhamos vivido. Vamos passar um período sem nos encontrarmos no templo, vamos passar um período sem termos as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, mas nós não vamos deixar de meditar na Palavra de Deus, nós não vamos deixar de cultuar o Senhor, nós não vamos deixar de orar. E hoje, nessa situação um pouco diferente, que é a minha primeira vez e que eu espero não cometer nenhum gafe, nós vamos meditar um pouco na Palavra do Senhor, como uma substituição à aula da Escola Bíblica Dominical e, portanto, também como é um vídeo, uma mídia, nós vamos fazer um pouquinho mais curto do que o habitual. Eu gostaria que todos que puderem, peguem a Bíblia de vocês e abram lá no livro de Mateus, no capítulo de número 8, versículo 23 ao 27. Mateus, capítulo de número 8, no versículo de número 23 até o 27. E diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, porque nós vamos todos perecer. Mas Jesus disse-lhes: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós estamos atravessando um tempo de dificuldade, um tempo onde o nosso coração treme, e isso é normal. Nós tendemos mais ao medo do que à esperança. É comum do ser humano isso. É um aspecto natural do ser humano. E nesses dias que o mundo tem sido sacudido por uma força sem precedentes, nós não sabemos muito bem como vai ser depois que o tremor parar. E isso, sem dúvida, nos deixa um pouco angustiados. Aqueles discípulos de Jesus eram pescadores profissionais, homens acostumados com o mar, homens que já tinham presenciado outras tempestades, outros vendavais. No entanto, nunca uma tempestade como aquela que estava ocorrendo naquele momento. E eles aparentemente esqueceram que Jesus estava no barco. E se aterrorizaram, se assustaram muito. O medo os deixava cegos. Porque eles temiam o desconhecido, eles temiam o que poderia ocorrer a partir daquele momento que o barco estava sendo sacudido. É uma característica natural nossa temer o desconhecido. Por isso que a ansiedade cresce nos momentos de incertezas, nos momentos de complicações na nossa vida natural. Mas as Sagradas Escrituras, ela nos faz um alerta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades, com toda oração, com toda súplica e com ação de graça. E Deus vos dará uma paz que está acima da compreensão. E Ele guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo. Então Deus, Ele nos promete essa paz, Ele nos promete esse guardar. Todavia a gente percebe que o mundo tem andado num estado caótico. E a Bíblia, ela nos serve justamente nesse tempo caótico, nesse tempo de caos. Por isso nós podemos descansar nas palavras do Senhor. Nós vemos homens angustiados, correndo de um lado para o outro. Nós olhamos e vemos o medo, o terror no coração das pessoas. Nós vamos caminhando e vendo que esse saculejar pelo qual o mundo está passando está afetando muitos corações. E nós sabemos que isso é apenas o início da jornada, tal qual Jesus tinha previsto. Alguém já disse certa vez que a história é a profecia que se cumpre, e que a profecia é uma previsão, uma prévia da história que um dia será escrita. E isso é verdade. O que nós estamos vivendo no mundo hoje é a história que os nossos netos vão ler e a profecia
que os nossos ancestrais, os mais antigos, eles puderam ouvir. Os primeiros discípulos ouviram da boca do próprio Cristo. Vivemos uma época das mais difíceis. Para muitos é a maior crise humana desde a Segunda Guerra Mundial. É uma época de muito caos e as últimas gerações, elas têm vivido tempos de aparente calmaria e por isso não estão aptas a suportar toda a dificuldade e toda a adversidade que está se levantando. Nós, se formos analisar os últimos anos, nós vamos perceber que as pessoas foram colocando Deus para o escanteio e se apegando cada vez mais com coisas fúteis, com coisas superficiais, deixando Deus de lado, deixando Deus fora da equação e correndo atrás de uma felicidade ou daquilo que as pessoas acreditam ser a felicidade. Nós nunca vivemos uma época onde as pessoas tenham corrido tão desesperadamente atrás de prazeres e atrás de diversão, muitas vezes deixando de lado as coisas mais importantes, mais necessárias da vida. E eis agora a situação que nós vivemos. E tudo aquilo que nós acreditávamos ser importante nos parece agora inútil. Nós fomos construindo e nós fomos vendo gerações construindo suas vidas, suas histórias sobre bases frágeis, bases sem nenhuma solidez, pessoas rompidas com a história, pessoas sem raízes profundas, sem alicerces sólidos. E como isso faz falta nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, como é o que nós estamos enfrentando hoje. É como aquele homem que Jesus fala, que construiu a sua casa sem alicerces sobre a areia. Veio o vendaval, veio a tempestade, veio a correnteza, derrubou a casa. E aquele homem ficou aflito quando ele viu tudo desmoronar, quando ele viu tudo ruir. Hoje nós vemos um mundo angustiado, um mundo aflito, porque está vendo suas empresas, seus mercados ruir, desabar, porque está vendo tudo aquilo que um dia valorizaram ser deixado de lado por obrigação, porque está vendo um ser microscópico lhe roubando até mesmo o direito de ir e vir. Então veja como a situação se agravou, veja como a situação se deteriorou, o mundo está derretendo. Nós podemos estar diante talvez de um dos maiores colapsos psicológicos da história, porque se nós formos olhar, o homem vivia numa aparência de solidão, mas era de solidão, de segurança. Hoje o homem vive dentro desse globo chamado planeta Terra, todo mundo vivendo juntos, mas ao mesmo tempo distanciados, sem um convívio social. Aquilo que nós acreditávamos ser a nossa segurança está sendo tirado, e a vida sem segurança, ela não consegue prosperar. O ser humano, ele precisa se sentir seguro, ele tem uma necessidade de segurança. Essa é uma das maiores necessidades que nós temos, e essa é uma das coisas que tem sido tirada de nós, porque nós não conseguimos mais nos sentir seguros muitas vezes dentro da própria casa, porque a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe como lidar direito. Mas eu creio, e eu tenho algo a dizer, que se existe um lugar seguro, é nos braços de Jesus. Não existe nenhum lugar no mundo que seja mais seguro do que na sombra da cruz de Cristo. E é lá que nós precisamos estar, é lá que nós precisamos ficar. O mundo está em chamas, é uma tempestade como nunca se viu, nunca se imaginou. Nós temos vivido um tempo de crises, de morte, de perdas, de dores, de medos, mas nós não podemos temer diante disso tudo, porque nós estamos com a nossa vida guardada em Cristo. Nós somos como um passarinho colocado na fenda de uma rocha, no meio de um temporal. O vento sopra, o trovão ressoa, mas ele está seguro, porque ele sabe que está protegido. E a gente sabe que em Cristo nós estamos protegidos, que em Cristo nós estamos guardados, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é aquele que nos guarda todas as manhãs, é aquele que nos guarda todas as noites e no romper da madrugada. Nós podemos confiar no nosso Deus e saber que Ele está ao nosso lado em todos os momentos e que o propósito dele vai se cumprir nas nossas vidas. Ainda que a gente muitas vezes não entenda, não compreenda e às vezes nem quer aceitar, mas o propósito divino é aquilo que há de mais maravilhoso.
E creio eu que no meio desse caos todo que nós estamos vivendo, Deus vai fazer cumprir os seus propósitos, sejam eles qual forem. O escritor de Eclesiastes, ele fala em inúmeros trechos da sua palavra, de que tudo que nós vivemos é efêmero, é passageiro, que tudo é vaidade, como ele diz. O que ele quer dizer com isso? Que a gente corre atrás de muitas coisas, que a gente busca muitas coisas, achando que com isso a gente vai satisfazer a nossa vida, mas que o fim mostra que tudo isso não passa de efemeridades, de coisas passageiras, de coisas fúteis, e que nós precisamos nos voltar para o nosso Deus, porque a Bíblia diz que tudo passará, mas há 3 coisas que são permanentes, 3 coisas que nunca passará, 3 coisas que durarão para sempre: Deus, sua palavra e sua igreja. Lá no Salmo de número 92, no versículo 2, a Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Senhor. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará, ela permanece para sempre. A Bíblia também diz lá em Mateus capítulo de número 16, no versículo 18, que Cristo edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo tem nos edificado dia após dia, através da sua palavra eterna e através da sua presença eterna. E nós temos plena convicção de que não importa o que aconteça, a igreja sempre permanecerá de pé, porque ela está edificada em Cristo. E todos aqueles que têm a sua vida edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, eles permanecerão. Ainda que as coisas que estão ao nosso redor desabem, ainda que o mundo trema, ainda como diz o salmista, que os montes se transportem para o coração dos mares, nós podemos crer que o nosso Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição, e é Ele quem está conosco em todo o tempo. A gente tem visto uma tempestade grande, nós temos visto um vento que sopra forte, e nesses dias de desesperos, de incertezas, de medo, nós temos algo a compartilhar, nós temos algo no qual pensar. Ao invés do medo, ao invés do desânimo, ao invés da tristeza, nós podemos olhar para Jesus Cristo e confiar na sua palavra. Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, não tenham medo. Ele vai dizer no outro trecho, que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O salmista escreve no Salmo de número 27, no versículo 1, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? E essa palavra, ela fala muito forte aos nossos corações. Se o Senhor Jesus Cristo é a nossa luz, se o Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação, não há o que temer. A gente sabe que o nosso coração fica apertado diante de tudo que nós vemos. Nós ficamos aflitos por nós mesmos, por nossa família, pelo mundo que está em chamas. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel e ela nos diz: não tenha medo, o Senhor Jesus está contigo. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a situação se complique, Cristo está contigo. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo de número 1, versículo 23, e o nome da criança será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando o anjo fala a José sobre o nascimento de Jesus, ele dá essa instrução, e uma das palavras que se refere a Jesus é a palavra Emanuel, que no hebraico original vai querer dizer Deus conosco. Então nós podemos ter certeza que Cristo é Deus conosco o tempo todo. Ele é a fonte da vida, Ele é a água que brota da rocha eterna, Ele é aquele que nos sustenta nos momentos difíceis, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, da dificuldade, da dor e da tristeza. Nós sabemos que podemos encontrar consolo, liberdade, alegria e força no Senhor Jesus. A gente vê o mundo hoje andando para todos os lados, buscando uma saída, buscando uma solução para a sua crise, buscando superar esse momento, buscando um fio de esperança onde quer que seja, de todas as formas, tentando sanar um problema, tentando encontrar uma porta, tentando encontrar uma saída.
O problema é que muitas vezes se bate nas portas erradas, se procura saídas nos lugares errados. Nós temos uma porta, nós temos uma saída, nós temos uma solução. É Jesus Cristo. Ele é a porta. Se nós batermos nessa porta, ela se abrirá e nós encontraremos o socorro. Nicodemos era um homem na Bíblia muito conhecido, um dos principais líderes dos judeus, um homem que conhecia a Bíblia, um homem importante, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha todos os recursos. No entanto, era um homem que não tinha muita expectativa, não tinha muita esperança. Ele se sentia angustiado, se sentia oprimido. E naquele momento ele foi até o lugar certo, ele foi até Cristo. E ele perguntou para Cristo o que ele poderia fazer para mudar. E Jesus Cristo disse a ele: necessário é nascer de novo. Nicodemos tinha tudo, mas lhe faltava o principal: ter um encontro pessoal com Cristo e viver com Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes nós estamos na igreja com muita frequência, estamos no templo com muita frequência, mas não tivemos um encontro pessoal com Cristo, não desenvolvemos um relacionamento pessoal íntimo com Cristo. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento de dificuldade, onde mesmo as nossas visitas ao templo nos foi tirado. Nós precisamos agora aproveitar esse momento para desenvolver um relacionamento pessoal, íntimo, sincero, profundo e autêntico com Cristo, para ter um encontro pessoal com Ele e ter a vida profundamente impactada, transformada por Ele. É isso que nós precisamos para esse tempo de aflição que nós vivemos. Se nós nos atentarmos, estamos em meio a um mundo assustado, um mundo desesperado, um mundo trêmulo e confuso. Mas no meio de tudo isso, nós podemos confortar uns aos outros. Nós que temos fé, nós que um dia entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos confortar nós mesmos e confortar uns aos outros, porque nós temos uma certeza que Jesus Cristo voltará em triunfo, em poder, em glória e em majestade. Ele mesmo falou: é necessário que essas coisas aconteçam, mas quando elas acontecerem, não fiquem assustados, não fiquem apavorados. E é isso que nós precisamos trazer ao nosso coração. Lá em Lucas, no capítulo de número 21, no versículo de número 9, no versículo de número 18, no versículo de número 19, Jesus Cristo vai trazer algumas instruções para o seu povo quando ele falava das últimas coisas. E ele vai falar de uma das palavras mais importantes que nós podemos guardar em nossos corações. No versículo 19, especificamente, ele vai dizer que a nossa perseverança é aquilo que garantirá a nossa alma. Então nós precisamos perseverar em tempos difíceis, porque nós temos que entender o seguinte: nós temos uma esperança que é maior do que tudo. A nossa esperança é ter um encontro com Cristo e viver com Ele para todo sempre. A nossa esperança é Jesus. Ele é o nosso Redentor, e porque Ele vive é que nós também vivemos. E nós bem sabemos, como disse Jó, que Ele em breve se levantará sobre a terra. Nós sabemos que Ele certamente voltará e que Ele vai cumprir o seu plano, o plano que foi começado lá na cruz do Calvário. Ele vai ter a sua igreja com Ele para toda a eternidade. Nós precisamos nos concentrar não em todo o caos que o mundo está vivendo. Nós precisamos nos concentrar em Cristo e entender que Ele é o nosso porto seguro no meio dessa tempestade. Que o plano que Ele começou, Ele vai concluir, porque aquele que começou a boa obra é fiel e Ele termina. Nós cremos pela fé que Cristo preparou um plano para nós, um plano de salvação, que nos fez novas criaturas, que nos justificou para a santificação, para que um dia nós possamos, como filhos de Deus, estar com Ele para todo sempre, para que um dia nós sejamos moldados pela presença e pelo agir do Espírito Santo, para estar com Cristo por toda a eternidade. Jesus falou em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você está em Cristo, não há o que temer neste momento. Tenha bom ânimo, tenha esperança, levante a sua cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo de número 28, Jesus diz assim:
E quando vocês virdes todas essas coisas se cumprirem, exultem, ergam as vossas cabeças, pois já se aproxima a vossa redenção. E nós cremos piamente nisso, que a nossa redenção se aproxima. Como será o futuro? Depois que essa tempestade passar, eu não sei. Mas seja como for, em Cristo nós seremos salvos. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o nosso sustentáculo. É Ele quem é o nosso bote salva-vidas no meio da tempestade. Ele é o abrigo certo na hora do caos. É Ele quem nos prepara para um viver íntegro na presença dEle. Ele nos prepara um caminho mesmo no meio do deserto. Ele é a fonte de água viva. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos alimenta. E é nele que nós precisamos depositar a nossa confiança. É com Ele que nós precisamos viver. Ainda que o bramido do mar seja muito forte, muito intenso, ainda que o vento sopre intensamente sobre o nosso pequeno barquinho, nós precisamos confiar no Senhor e entender que Ele é o nosso guarda, que é de Jesus Cristo que vem a nossa redenção. Note que os discípulos terminam aquele pequeno trecho que nós lemos, fazendo uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? E eu quero fazer uma pergunta para você: quem é Jesus na sua vida? Eu não estou perguntando quem é Jesus no mundo, quem é Jesus na vida de outra pessoa ou na minha vida. Eu estou perguntando quem é Jesus na sua vida. Quem é Jesus para você hoje, em meio a tudo que nós estamos vivendo? Quem é Jesus? A Bíblia diz que é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, que Ele pode fazer coisas maiores do que o que nós jamais sonhamos, pensamos ou imaginamos, que se nós confiarmos nele, Ele vai nos anunciar coisas grandes e firmes que nós nem mesmo podemos compreender, coisas que os nossos ouvidos nunca ouviram, que os nossos olhos nunca viram, que o nosso coração nunca desejou, nunca pensou. Ele é capaz de fazer. Então essa pergunta que fica no nosso coração, que ecoa na nossa mente: quem é Jesus para você hoje, no meio de tudo que você está vivendo? A Bíblia diz que Ele é a vida, a Bíblia diz que Ele é o caminho, e a Bíblia diz que sem Ele ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que Ele é a nossa esperança. É com Ele que nós precisamos estar ligados. O mundo tem andado angustiado, não é para menos, diante da gravidade da situação que se tem vivido. Embora não haja motivo para pânico, mas nós temos sim que ter as nossas preocupações e as nossas precauções. Mas no meio de tudo isso, o que vai ficar é o caminho que nós escolhermos, o caminho de seguir a vontade de Cristo, o caminho de viver ligado a Cristo, o caminho de não lamentar nem murmurar no meio da dificuldade, mas o caminho de cantar, de louvar ao nome do Senhor Jesus, mesmo que o bramido do mar seja muito intenso. O Senhor Jesus nos fala muitas vezes em sua palavra sobre as dificuldades que nós enfrentaríamos nessa terra e que nós estamos enfrentando ou ainda enfrentaremos. Mas Ele sempre faz um alerta: tenham bom ânimo, não fiquem aterrorizados, não fiquem atemorizados, eu estou convosco. Tenham fé, tenham expectativa, tenham esperança, porque eu estou convosco. Sou eu quem vos dou o livramento, sou eu quem vos sustento. Ele diz: olha, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. A minha paz, ela é diferente. A minha paz é a paz que existe mesmo no meio do caos, é a paz que existe mesmo no meio da guerra, é a paz que existe mesmo no meio das dificuldades, das adversidades, porque essa paz ela não está sustentada nas coisas terrenas, nas coisas humanas, nas coisas naturais. Ela está sustentada nas coisas eternas, nas coisas sobrenaturais, nas coisas que são inabaláveis. E as nossas raízes, as nossas estruturas, os nossos alicerces, se eles estiverem firmados em Cristo, eles são inabaláveis, porque Cristo é eterno, a sua palavra é eterna e ela permanece para sempre. O barquinho está balançando de um lado para o outro, o vento está soprando forte e frio, a noite está escura e está sombria.
O mar está agitado, mas Cristo é a nossa esperança. É por isso que nós ainda cantamos porque Ele vive. É por isso que nós ainda glorificamos ao nome dEle. É por isso que nós dobramos o nosso joelho em oração e oramos com fé, porque acreditamos que Ele pode fazer o impossível se tornar possível. É por isso que nós meditamos na palavra todos os dias. Entendemos que ela é o pão que nos sustenta, o pão que nos alimenta nesses momentos difíceis. A Bíblia foi nos dada para esses dias, para os tempos de dificuldade, para que nós possamos olhar para ela, lembrar as palavras de Cristo e ter esperança, ter a convicção de que o Senhor está conosco, de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza e de que nós podemos viver sempre seguros na presença do Pai. Então, quero que os irmãos e as irmãs e todos aqueles que nos assistem nesse momento guardem isso no coração de vocês, que apesar da dificuldade, da adversidade que nós temos enfrentado, não somente nós, mas o mundo inteiro, nós temos a plena convicção de que são apenas as palavras de Jesus se cumprindo. Que se essas palavras que Ele disse há quase 2000 anos atrás são reais hoje, estão se cumprindo hoje, as outras palavras nas quais a gente espera, nas quais a gente confia que se cumprirão, elas também hão de se cumprir. Ele diz: eis que esse ano vem, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, guarda a tua vida em Cristo, fique firme no Senhor, porque breve está o dia da nossa redenção. Muito próximo está chegando a hora no qual nós nos encontraremos com o nosso Senhor para estar com Ele para todo sempre. Hoje nós estamos tendo esse momento diferente, esse momento distinto de tudo aquilo que nós estivemos vivenciando durante todos esses nossos anos. Eu tenho um pouco mais de 20 anos, mas eu já vi, quando criança, alguns fatos que hoje são história acontecerem. Lembro-me bem do ataque terrorista às torres do World Trade Center, em Nova York, e que naquele tempo o mundo ficou em caos, porque o mundo temia que fosse acontecer uma grande guerra, que fosse abalar com as estruturas da economia global. Mas mesmo naquele tempo, que também foi um tempo adverso, nada se comparava ao que nós estamos vivendo hoje. Só que uma coisa que nós podemos entender é que nesses tempos de dificuldade, Cristo sempre estará conosco, sempre estará nos guardando. Então nós podemos ter uma confiança grande no Senhor Jesus Cristo, porque as suas palavras são fiéis e são verdadeiras. Elas não cairão por terra, mas elas vão se cumprir tal qual Ele falou. E Ele disse que um dia voltaria para nos buscar. Ele disse que para que nós não andássemos ansiosos, preocupados, atemorizados, porque Ele estava indo para o Pai, mas estava indo apenas nos preparar um lugar, e que em breve Ele voltaria e nos levaria para estar com Ele, para viver com Ele por toda a eternidade. Então nós podemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses dias que nós estamos vivendo, nesse tempo de tantas incertezas, uma certeza nós temos: Ele está vivo e Ele vem. E nós podemos aguardar esse momento com alegria. Não importa qual seja o preço que nós tenhamos que pagar até lá. Jesus Cristo vem e nós ansiamos por esse dia. Nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então que nesses momentos de tribulação e de dor que nós estamos enfrentando sobre a terra, todos nós seres humanos, porque nós não temos como não sentir toda a aflição que o mundo está vivendo e não se compadecer deles e de qualquer outra pessoa que possa ser alcançada, nós precisamos ainda mais ter o nosso coração fixado em Cristo, ter o nosso coração fixado na palavra do Senhor Jesus, sabendo que é aqui, nessa palavra, que nós vamos encontrar conforto para esses dias. Então não andem ansiosos, não andem preocupados demais, nervosos demais, não se apavorem. Repetindo o versículo que já foi citado durante toda essa palavra. Quando virem essas coisas acontecer, não fiquem assustados, mas levantem as vossas cabeças, lembrem-se
e entendam que está se aproximando a vossa redenção. Vamos juntos orar pelas pessoas que estão sofrendo, orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus proteja nossa família, nossa vida, nossos lares, proteja a nossa nação, proteja o nosso Brasil, o povo brasileiro, mas também tenha misericórdia das outras nações, dos outros povos da terra. Nós hoje, como humanidade, estamos sofrendo todos juntos. Apesar de nós termos sido transformados em vizinhança antes mesmo de ter virado os irmãos, nós estamos sofrendo juntos. E agora nós precisamos clamar ao nosso Senhor, nos unir em oração, buscar a presença do Pai, porque é nela que nós vamos encontrar o conforto para as nossas almas. Na presença do Pai, a alegria. Na presença do Pai, a segurança. Na presença do Pai, a esperança. Na presença de Deus, a nossa fortaleza, ao nosso sustento. E é por isso que nós vamos seguir em frente, firmes, confiantes e esperançosos. Como Paulo disse, estamos perplexos com os acontecimentos, mas não estamos sem esperança, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Que Deus em Cristo vos abençoe, hoje e sempre.